Cada palavra, obrigado. Cada trecho do Evangelho é sempre muito profundo, mas há alguns que nos chamam mais atenção pela sua beleza, pela sua própria plástica impressa aí por nosso Senhor. E esse Evangelho, esse trecho que nós acabamos de ouvir, tirado do Sermão da Montanha, é para nós um alento que nosso Senhor nos dá, mas é também uma chamada de atenção para o nosso compromisso com o seu reino, e que é também um compromisso com a nossa vida. E aqui eu gostaria de pegar com vocês 3 pontos desse Evangelho para a nossa reflexão e para a aplicação à nossa vida. O primeiro, Jesus diz: não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando você serve a um senhor, você desagrada o outro. Não pode haver um serviço a 2 senhores ao mesmo tempo, porque, na verdade, se você quer servir a 2 senhores opostos, você vai ter uma vida dupla, vai ser um incoerente e vai ser um hipócrita. E Jesus não gosta, chama a atenção dos hipócritas, dos sepulcros caiados, daqueles que possuem vida dupla. Não podemos servir a Deus e as riquezas. O termo riquezas aí no Evangelho é usado, Jesus usa a palavra mamona, que significa riqueza, mas também significa uma divindade que havia naquela época entre os pagãos. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou Deus e as riquezas, naquele sentido de que as riquezas se tornam para as pessoas um próprio Deus, se tornam o Deus a quem as pessoas vão adorar. Um outro sentido do termo de riquezas aqui é a palavra mundo. E São João nos diz: quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E Jesus diz: vós estáis do mundo, mas não sois do mundo. E São João também no seu prólogo nos chama a atenção: o mundo não o conheceu, o mundo não o compreendeu. De modo que o termo mundo aqui pode ser comparado também ao termo riqueza, que significa tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Ou não o mundo belo que Deus criou, não o mundo como o conjunto de todas as pessoas, mas o mundo aqui tem o sentido de toda aquela organização que é contrária à lei de Deus e que usa suas máximas para corromper os homens. Há realmente um plano de corrupção da humanidade. Sempre houve. E o cabeça desse plano é Satanás, que vem à Terra para tentar dividir e destruir. E usa os seus para, através dos seus, implantar no mundo uma sociedade sem Deus, ou uma sociedade contra Deus, que rejeita Deus. E aí, é claro que essa sociedade sem Deus vai se corromper, e se corrompendo vai se tornar objeto de dominação de poucos. Quando se diz não deveis servir a Deus e as riquezas, não servirás a Deus e as riquezas, não deve servir ao mundo, porque senão vai se tornar inimigo de Deus. Não vai servir às obras da carne, porque você vai se tornar inimigo de Deus. Não vai servir ao dinheiro, que é um bom escravo, porque você faz dele o que quiser, mas é um péssimo senhor, porque se você se deixa dominar por ele, você desconhece o seu próprio irmão e mata o seu próprio irmão. Destrói a vida do seu próprio irmão por causa do vil metal que você tem hoje e que depois você não vai levar quando você partir para outra vida. Por isso é preciso a gente ter esse cuidado de não querer compactuar, servir a Deus e servir o mundo com suas máximas. E São Paulo coloca aí quais são as máximas do mundo, ou as obras da carne, as vaidades, a devassidão, as imoralidades, as impurezas, os furtos, a idolatria,
as invejas, os ciúmes, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes, São Paulo diz. Esses são os frutos da carne e, na realidade, são os frutos do mundo. Quando nós recebemos o nosso batismo, nós nos convertemos, nos tornamos cristãos, isso tudo foi abandonado por nós. Mas há dentro de nós uma luta e devemos estar sempre em estado de batalha, em estado de luta e em estado de combate. E combatendo sempre. Nesse sentido, nós não compactuamos com as obras do mundo. É uma coisa muito importante, nós temos bem claro, porque o risco que nós corremos é nós termos uma religião, uma prática da fé muito bonita dentro da igreja, mas aquilo não se encarna na nossa vida. Aprendemos bem a doutrina de Nosso Senhor na igreja, mas no tratamento com o nosso semelhante nós não temos caridade. Falamos mentiras, somos invejosos, ciumentos, maldosos, fofoqueiros, maltratamos os outros. É uma vida incoerente. Não pagamos o justo salário aos nossos funcionários, não trabalhamos com afinco nos nossos trabalhos, não damos bom exemplo com as nossas palavras, damos escândalo com o nosso modo de agir, com as nossas vestimentas, temos os mesmos dizeres e divertimentos do mundo, nos colocando em ocasiões de pecado. E já, por exemplo, está acontecendo lá o Rock in Rio. Como é que um católico pode ir à missa e depois ir ao Rock in Rio? Pode ir à missa e depois ir ao carnaval? Pode ir à missa e não perder a novela? Pode ir à missa e cair numa roda de bebedeira? Vir à missa e ficar assistindo filmes imorais? Dar escândalo com palavras ou com atitudes? É uma incoerência. Por isso esse estado de batalha é constante na nossa vida. E é claro que o problema está quando eu perco a vontade de lutar. Porque a batalha é grande dentro de nós e também diante dos outros. Porque quem quer servir a Deus nesse mundo vai ser objeto de perseguição, vai ser ridicularizado, vai ser maltratado. Família que quiser educar seus filhos no caminho de Deus vai ser mal vista. Vocês são atrasados, isso já passou, não é assim mais, agora é tudo livre. Os casais podem fazer o que quiserem, o namoro não é mais como antigamente, agora fica tudo à vontade. A menina pode ir lá dormir na casa do rapaz, o rapaz dormir na mesma cama da moça, tudo bem, hoje em dia é tudo liberado, é tudo livre. Não, não é livre, para isso não. Essa mentalidade mundana, liberal, fruto de uma grande revolução cultural que aconteceu na sociedade para corromper o homem, e corrompendo a sociedade, os homens ficam mais fáceis de serem dominados. Isso entrou também na mentalidade dos católicos, e que tem vergonha de praticarem as virtudes. Tem vergonha. Surge uma nova moda, todas as moças católicas vão, sem critério, se é decente, não é decente, se é modesto, não é modesto. Tem que se vestir bonito, claro, para o outro ver, também imagem de Deus ali. Porém, tem que ter modéstia. Precisa ter modéstia nas vestes. E a Igreja Católica sempre ensinou isso. Hoje, infelizmente, calaram a boca, porque tem medo de desagradar. Mas se a igreja não ensinar, vocês vão aprender de onde? Da novela? Claro que não. Então é preciso ter esse cuidado de
não compactuar com o mundo. É claro que há quedas, há dificuldades, eu disse já várias vezes a família, a luta é grande, porém, nós nunca podemos compactuar com o espírito do mundo. São contrários, tem máximas contrárias àquilo que Cristo quer de nós. Então temos que ser coerentes. Estamos sempre prontos para lutar com as armas que Deus nos dá, a arma da oração, da vigilância e, sobretudo, dos sacramentos. Isso que Cristo quer dizer, não poder servir a dois senhores. Mas ele coloca um outro ponto que eu acho muito importante: olhai os lírios do campo e olhai as aves do céu. Não semeiam, não tecem. Obrigado. E Deus cuida. Na verdade, Cristo está nos dando aí uma grande lição da providência divina com relação a nós. E a providência divina é o governo de Deus sobre nós. Então essa confiança na providência e que devemos ter, porque se Deus cuida dos lírios, cuida dos animais, não vai cuidar de nós? Então essa confiança na providência não deve nos levar a uma passividade de nós nos descuidarmos de buscarmos os meios para nós vivermos dignamente. A dignidade do ser humano é a de ser imagem de Deus. E todos nós devemos nos comportar como imagens de Deus. E como imagens de Deus, nós temos que ter o mínimo para vivermos dignamente. Temos uma casa, um lugar de nos amparar, temos um lugar onde descansar, temos um alimento razoável todos os dias, temos meios para nós nos mantermos nas nossas necessidades, inclusive de termos um lazer necessário, enfim, tudo aquilo que é necessário para o homem viver dignamente como imagem de Deus. Isso nós devemos buscar. Agora, é claro que Deus cuida, e Deus, nesse cuidado que tem de todas as coisas, Deus quer a participação do ser humano. Por isso, nosso Senhor fala da importância da caridade. E São João, evangelista, desenvolve isso quando fala Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ou vê o seu irmão passando necessidade, como estará nele o amor de Deus? Por isso Deus cuida com a sua providência, ou diretamente, ou dando os meios para a pessoa adquirir, ou através de outras pessoas. Daí o nosso compromisso de caridade e de amor para com o nosso próximo, que passa necessidades daquilo que é básico e importante para a sua vida. Entre nós não pode haver necessitados. Todos que temos que ter o necessário, e esse compromisso deve ser assumido por cada um de nós como instrumentos da providência divina. Nesse sentido, existe o Estado que não é Deus, que não é o Senhor. O positivismo foi um dos provocadores da República no Brasil. Outro assunto que não se vai tratar agora aqui. Ele coloca o Estado como fim em si mesmo. Na verdade, o Estado não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o ser humano. Aliás, é Deus. Deus é o fim em si mesmo. Mas o ser humano, o Estado tem como fim o bem comum dos seres humanos, daqueles que estão ali, sujeitos a ele, para o bem comum em vista de um fim maior, que é o fim sobrenatural, que é o próprio Deus.
Portanto, quando o Estado, seja no regime positivista, seja no regime socialista ou comunista, se torna Deus, ele está usurpando o lugar do próprio Deus. Por que o comunismo ou o socialismo é ateu? Na verdade, é um ateísmo prático, porque, na realidade, o Estado é que se coloca como Deus. O poder, todo poder vem lá do Estado, que domina, e todos os outros estão cá embaixo e servem aquele grupo que está no poder e que faz de tudo para não sair do poder. E, se precisar matar e dizimar pessoas, fazem isso. Como o comunismo, nas cifras mais baixas, pelo menos 70 milhões de pessoas foram mortas, vítimas do comunismo, desde que foi implantado no mundo. Fora as outras vítimas, fruto de guerras fratricidas, fruto dessa. Por quê? Porque o Estado se coloca como Deus, e como Deus, ele tem que se estabelecer, e senão a gente corta e mata quem entrar nesse caminho, e vai se colocar contra aquilo que eles chamam de revolução, que é algo constante, que deve estar sempre sendo imposto. Por outro lado, o dinheiro não é Deus, como eu disse no início. O capital não é Deus. Por isso a igreja também condena aquelas teorias que colocam o capital acima do ser humano, o lucro acima do ser humano, o consumismo acima do ser humano. A igreja também condena esse tipo de ideia, de teoria ou de ideologia. Por quê? Porque o capital, os objetos, os bens materiais estão a serviço do homem, para que o homem possa ter o necessário e assim alcançar depois a vida eterna. Isso é o que a igreja ensina na sua doutrina social. Então, para que o homem possa honrar a Deus. E a providência divina, ela existe em função da salvação eterna. Isto é a providência divina. É uma coisa incrível, quando o Fidel Castro foi tomar posse lá de Cuba, na Revolução, veio como muitos soldados vinham com o terço no pescoço. O terço no pescoço. Depois que tomam o poder, dizia assim: peçam a Deus as coisas. Deus não dá. Peçam ao chefe do Estado. Ele dá, porque ele é que fica no lugar de Deus. É assim que se faz sempre, né, com promessas, e depois toma o lugar de Deus. E tem que adorar a besta. Essa é a besta que sai do mar, né, vermelha, né, que sai aí. Então, de modo que a providência divina, ela prescinde de todas essas coisas e coloca nos homens a caridade. E temos que viver a caridade, o que Deus quer entre nós. Não instrumentalizações do homem, seja de um lado, seja do outro. A doutrina social da igreja, ela tem esse equilíbrio. E a providência divina é que vai cuidar. Mas quer de nós esta colaboração. Olhai os lírios do campo, tem um outro aspecto, que é muito bom a gente refletir. Jesus fala: vós não valeis mais do que os pássaros, não valeis mais do que os lírios. A obra que Deus criou é tudo muito bonito, mas a natureza não é uma obra acabada de Deus. Deus não terminou de fazer. Deus fez toda a obra da natureza e entregou nas mãos dos homens, para que os homens aumentassem, explorassem, dominassem a serviço de Deus e do próprio homem. Não para destruir. Nós não temos que destruir a obra da natureza. Pelo contrário, temos que explorar com uma visão temporal e exatamente para o nosso bem e para a glória de Deus. Eu cortei uma árvore e fiz um banco onde vocês estão sentados. Estão sentados louvando a Deus. Então aquela árvore que alguém plantou, ela louva a Deus através de vocês. Assim a luz elétrica, alguém fechou lá um rio e gerou energia,
A energia está iluminando uma igreja, está iluminando um povo para, diante do altar, adorar a Deus. Então, aquela água que foi presa lá está louvando a Deus, está alimentando pessoas, está cuidando de lavouras e daí por diante. Isso por quê? Porque toda essa obra que Deus criou deve ser utilizada de modo responsável pelo ser humano, que é quem tem a maior dignidade, para as suas necessidades e para a glória de Deus. Por isso, tem que ser usado com responsabilidade, sabendo que é para todos nós, não só agora, como depois. Por isso, se eu digo, não joguem lixo no rio, por exemplo, é exatamente porque aquela água vai ser necessária para os peixes, vai ser necessária para matar a sede de muita gente, cuidar de uma lavoura, etc. Não porque o rio é um Deus, não porque ele tenha mais dignidade do que nós, não. Nossa dignidade é maior do que a dos pássaros, do que a dos rios, do que das árvores, do que das estrelas. Mas se nós cuidamos da natureza com responsabilidade, não porque ela é uma deusa, não é uma Gaia, ou a mãe terra, ou a mãe natureza, como muitos dizem hoje. Como pode um católico dizer que a natureza é mãe? Ela não me gerou. Eu sou criatura de Deus, com uma dignidade maior. Por isso eu não me prostro diante de uma árvore para adorar. Claro que não. Eu me prostro diante de um elefante, como, por exemplo, algumas tribos na África. Não, porque tudo isso é menos do que o homem. Vós valeis mais do que muitos pássaros. Por isso estão no sentido contrário à própria realidade das coisas, aqueles que, em nome de uma falsa ideia de ecologia, aceitam, quer dizer, condenam quando alguém destrói um ovo de tartaruga ou mata um jacaré e apoiam o aborto quando se mata uma criança. É uma distorção, porque é claro que o ser humano, esse tem a dignidade de imagem e semelhança de Deus. Os animais não, são criaturas. Isso não significa que eu vou ficar destruindo a natureza, segundo eu acabei de refletir com vocês. Mas eu não posso trocar a ordem, porque se defende a árvore, mas se condena uma criança que acabou de ser gerada à morte. E hoje, em muitos países, até a véspera do nascimento, pode matar, pode destruir. Não tem pecado algum e não tem crime algum. Agora, se você derrubar aquela árvore, você pode até ser preso ou multado ou preso, dependendo do caso aí, com crimes inafiançáveis, como se fala hoje em alguns lugares, em determinadas obras da natureza. É claro que o respeito deve ser diferente, né? O que é obra criada comum e aquilo que é, e aquele que é imagem e semelhança de Deus. Como está tudo distorcido, na verdade, o ser humano foi transformado nesses discursos ecológicos mal entendidos como um predador, como aquele que destrói, como aquele que fere a natureza, leva a natureza a sangrar como se fosse um ser humano, né? E por isso é preciso destruir o homem, e se não pode destruir, é preciso impedir que eles nasçam, através de projetos para impedir a geração, e se gerar, é preciso impedir que nasçam. Daí a gente vê uma grande propaganda da androginia, em que o ser não é nem homem nem mulher ou as duas coisas. E nesse projeto, evidentemente, vai se destruindo o próprio ser humano como se fosse o predador, aquele que deve ser combatido, que deve ser dizimado e retirado da face da terra. E se estiver, é para ser escravizado e ser apenas um grupo de pessoas sujeitas a um poder maior para produzir só isso.
Portanto, nós valemos mais do que os pássaros, valemos mais do que as aves, do que a natureza criada. Estamos pouco abaixo dos anjos. Como homens, nós somos os reis da criação. E é exatamente isso que Jesus nos coloca aí. E a partir daí ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Essa é a conclusão de tudo isso que acabamos de refletir. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquela que é a melhor parte, como disse Jesus a Marta e Maria lá na casa de Betânia, aquela parte que não nos será tirada. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Portanto, temos muita responsabilidade, nós somos todos responsáveis aqui na terra pela nossa vida, mas também temos nossas responsabilidades uns com os outros, sobretudo da caridade, do bom exemplo que devemos dar e do cuidado que devemos ter para que expressarmos e levarmos este amor de Deus uns para com os outros. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que nos fortaleça com a graça de Deus e nos mostre sempre o caminho que é Jesus, seu Filho, que nos leva para a vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.